Olá, tudo bem? Quem tá falando é Lucas Almeida, provavelmente você já me conhece. Eu acredito que você deve ter assistido até o último vídeo que eu postei falando sobre como foi a minha experiência com o tratamento lá nos Estados Unidos, realizado lá na BTT. E nesse vídeo aqui eu vim comentar um pouco acerca de uma reportagem que foi vinculada aqui em uma emissora aqui no Brasil, de um programa muito conhecido que passa a cada domingo à noite, e uma reportagem que eu enxerguei nela muita parcialidade. Como assim, Lucas? Eu percebi que ela tinha um objetivo, ela tinha um foco, e esse foco não era avaliar evidências de eficácia em pessoas, não. Era partindo da premissa de pessoas que não teve bons resultados, ou que alegam não ter tido bons resultados, denegrir a imagem do instituto, do médico, do tratamento, não avaliando as evidências, ignorando as evidências, mas trazendo assim posso dizer que uma manipulação por parte das pessoas que iriam assistir, através da maneira como foi editada a reportagem, as falas que foram certamente ocultadas e as falas que foram de maneira estratégica vinculadas na reportagem. Então eu vou fazer aqui uma avaliação, a minha percepção como espectador dessa reportagem. Principalmente porque eu e você certamente já viu outras reportagens falando também sobre tratamento, e reportagens que mostraram diversos outros casos de pessoas que tiveram melhoras significativas com essa metodologia, né, com esse tratamento. E sim, de fato, infelizmente ainda não é possível, não sei por que razão, a comunidade científica ter acesso às publicações, aos ensaios, às evidências. Eu acredito que por alguma razão que foge ao meu conhecimento ainda não foram publicados, e por isso e por essa razão abre precedente para ser levado em xeque e para desconfianças. Isso é natural. Mas eu percebi que a reportagem, o tempo todo, desde o seu início, toda ela foi construída no sentido de desmontar a reputação do tratamento, do médico, partindo ou endossando com os relatos de pessoas que alegam ter tido insucessos, né? E assim, eu falo isso porque eu vivi essa experiência, eu passei por esse tratamento, eu ainda tenho melhoras significativas depois de ter passado esse tratamento. Por esse motivo, eu acredito que eu tenho um lugar de fala aqui, eu posso falar sobre essa questão. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês uma situação que eu já presenciei e percebo constantemente. Uma vez eu estava na fila, né, aguardando para ser atendido por uma neurologista muito conceituada aqui no meu estado. E antes, no interstício entre um atendimento e o outro, eu seria o próximo, chegou uma equipe representante de um laboratório farmacêutico, de uma indústria farmacêutica, de um setor da indústria farmacêutica. Eles pediram para adentrar para falar com a médica rapidinho, e aí adentrou, passou lá uns 15, 20 minutos conversando, depois saíram e foram embora. E aí eu fui chamado depois e fiz a minha consulta e depois fui embora também. Mas essa não foi a primeira vez. Já presenciei esse mesmo, entre aspas, assédio aos médicos por outros representantes. Infelizmente, ou não sei se eu digo felizmente, isso é muito comum aqui no Brasil, principalmente, né? Os médicos, eles desde a formação, desde a faculdade, eles já começam a ser procurados por setores das indústrias farmacêuticas, possivelmente para que haja uma preferência de prescrição médica por um laboratório, por um medicamento, por outro, e em contrapartida
existem algumas benesses que é concedida ali àqueles médicos, muitas das vezes viagens, muitas das vezes outras premiações, mas os médicos eles são tratados de maneira especial por esse setor, né? O setor farmacêutico, a indústria farmacêutica. E avaliando direitinho, você vai conseguir entender que a indústria farmacêutica em nosso país ela é gigantesca, né? Eu fiz até uma pesquisa rapidamente na internet para entender quais são as principais, eu até vou exibir aqui. E são muitas indústrias farmacêuticas, indústrias que anunciam nesses grandes veículos de imprensa. E essas indústrias têm um faturamento milionário, bilionário a cada ano, a cada mês. E não é difícil perceber porque aqui no Brasil praticamente a medicina ela é muito atrelada à indústria farmacêutica. Chamados remédios aliopáticos, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Em razão disso, muitas das vezes quando nós vamos a um médico, há o senso comum de que um bom médico é aquele que sabe prescrever um bom medicamento, né? Aquele que te dá uma receita ali, que você vai direto na farmácia e teoricamente aquele medicamento resolve aquele problema. Só que eu tenho percebido que a maioria dos medicamentos, eles, por mais que ele cause um benefício em uma área, mas ele traz malefícios em outras. E algumas pessoas que já estudam mais a fundo essa questão, eles nem tomam medicamento, só em últimas circunstâncias. Eles aprenderam a cuidar da saúde de uma outra forma, sem precisar se submeter a esses medicamentos, a esses fármacos, a essas drogas, né? E aí o que acontece? Vocês saem na rua hoje, praticamente em cada esquina você vê uma farmácia. Então, você percebe que esse mercado é um mercado muito grande, né? É um mercado muito forte. O mercado das drogas medicamentosas, né? Dos medicamentos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu suspeito, aqui é só uma suspeição minha, não posso afirmar isso, mas eu suspeito que possivelmente que pode haver a possibilidade de um dos grandes investidores de anúncios dessa emissora que fez essa reportagem ter endossado ou motivado essa reportagem. Pode ter sido uma reportagem até encomendada, já vendida, no sentido de denegrir esse tratamento, porque é um tratamento que não tem efeito colateral, que está, claro, cada vez mais avançando e atualmente já causa resultados assim, significativos na vida de muitas pessoas. Eu até recomendo que vocês vejam aqui no YouTube outros vídeos, né, de outras reportagens falando sobre esse mesmo médico, esse mesmo tratamento, e que mostra as evidências de pessoas que foram realmente beneficiadas com esse tratamento. Essas pessoas que apresentam as melhoras significativas, coisas que nessa reportagem dessa grande emissora foi ocultado, essas evidências, esses casos de sucesso, né? E aí eu lamento porque na tentativa de assassinar a reputação desse tratamento, desse médico, que é o que inevitavelmente essa reportagem acaba tentando fazer, ou como consequência acaba fazendo, acaba que muitas das vezes pode estar freando ou bloqueando um avanço no sentido de um tratamento que não causa efeitos colaterais e que vai causar benefícios em diversas pessoas, né? E assim, eu tenho percebido, mais uma percepção minha, que até posso não estar totalmente certo, né, nessa visão, mas eu acredito que no Brasil, principalmente, não há um interesse pela cura de uma determinada doença. Existe sim um intuito de tratar com medicamento a doença, mas não necessariamente curar o doente, porque não há uma busca no sentido de uma melhora progressiva. Há uma estratégia, talvez, colocar assim, de tornar o indivíduo ali um dependente químico daquela droga, daquele medicamento, para que ele fique em uso recorrente daquele medicamento para conseguir sobreviver. E isso é lamentável, né? Porque
apesar de que eu entendo que existe sim, de fato, a eficácia na grande maioria dos medicamentos, existe um estudo clínico para que eles possam ser distribuídos, existem as evidências de eficácia, testes e mais testes, com certeza, mas infelizmente é uma realidade também que essa indústria de fármacos, de medicamentos, ela tem os seus interesses também, né? Existe o lobby que trata dos interesses dessa indústria. Então, se tem um tratamento que está ganhando ascensão e esse tratamento ele corre o risco de afetar a lucratividade dessa empresa, eu deduzo que haja assim alguma iniciativa no sentido de bloquear ou de frear essa expansão desse tratamento. É claro que eu concordo que está caro, um tratamento é realmente caro, não é barato. Não sei exatamente por que o preço foi fixado no valor que ele é feito atualmente. Também não consigo dizer se a pretensão, se a tendência é reduzir mais adiante. Mas o que eu quero aqui frisar e atentar é que é um tratamento que realmente traz os benefícios. Nem todo mundo alcança o mesmo grau de benefício também. Eu acredito que é sensato a pessoa entender que ao se submeter a esse tratamento ele não estará tendo uma garantia de cura, porque não é uma cura, né? É uma chance de ter alguns sintomas atenuados, né? Alguns sintomas melhorados. E quando a pessoa está num contexto de uma doença degenerativa, uma doença que incapacitante e de muitos desdobramentos, qualquer melhora que a pessoa tenha já aumenta a qualidade de vida dessas pessoas. E assim, eu não duvido das pessoas que relataram nessa reportagem que teve esse caso de insucesso. Eu acredito sim que são casos reais. Assim como existem pessoas que fizeram cirurgias com médicos conceituados e não tiveram um êxito na cirurgia. Eu acredito que são diversas pessoas que já, em algum momento já teve uma expectativa frustrada em relação a algo que era até validado. Por exemplo, eu recentemente fiz uma segunda cirurgia na visão porque a primeira não tinha tido êxito. E aí nessa segunda eu tive uma melhora em relação à primeira muito superior. Então, eu lamento o viés que a reportagem incutiu, abraçou o tempo todo, que foi o viés apenas de confrontar, de atacar, e omitiu certamente as falas e as explicações que certamente foram levantadas, porque não era o objetivo da reportagem trazer nenhum mérito, e sim, acredito eu, que imputar demérito, imputar até quem sabe a impressão de que o médico seja um charlatão ou algo assim, né? Então, para concluir, eu realizei esse tratamento no dia 27 de março, segui rigorosamente os requisitos que se fazem necessários para que se haja resultados, que é você deixar o uso de açúcares pelo menos um mês antes do momento da indução, você se hidratar bastante para no momento em que você for se submeter ao tratamento você estar bem hidratado. Quando você está na máquina, você respirar tranquilamente, volta e meia respirar fundo para enviar oxigênio bom para o cérebro. E além de sustentar, de aguentar ficar pelo menos 2 horas no túnel térmico para que atinja os picos de lineares necessários para que já haja uma resposta positiva ao tratamento, né? Eu não sei se todos os casos as pessoas aguentaram ficar esse tempo necessário e também teve esses momentos prévios respeitados a rigor, mas o que eu posso dizer é que no meu caso eu tive melhoras sim, né? Algumas pessoas já percebem isso até na minha dicção, na minha voz, que está melhor. Eu consigo fazer as conjunções das palavras, os sons, a minha dicção, ela realmente melhorou. Antes do tratamento,
eu dormia muito mal, né? Que eu já tava tendo um quadro de insônia e também durante a noite eu acordava 2, às vezes até 3 vezes para ir ao banheiro. E depois do tratamento, hoje eu dificilmente preciso levantar no meio da noite para ir ao banheiro. Eu acordo, ou melhor, eu durmo e só acordo de manhã, sem precisar ter levantado diversas vezes para ir ao banheiro no meio da noite. Isso também foi um ganho. Eu não posso afirmar ainda, porque eu temo ser muito recente para afirmar essa questão. Mas eu desconfio que a doença ela meio que estacionou a progressão ou que está avançando mais lentamente, se estiver avançando. Claro, eu continuo me cuidando, fazendo fisioterapia para aumentar os ganhos, para manter, na verdade, os ganhos com o tratamento e aumentar minha qualidade de vida. Mas o tratamento em si, ele trouxe as melhorias, eu comecei a sentir uma firmeza maior nas pernas já de imediato. E o equilíbrio eu sinto que também deu uma melhorada, apesar que muitas das vezes eu fico meio sem saber ao certo se isso é uma verdade ou se é uma impressão, mas eu acredito que é uma verdade porque eu tenho atentado para essa questão. Por exemplo, quando eu estou caminhando em linha reta, eu fico observando se eu fico pendendo muito para um lado ou para o outro. Então, na maioria das vezes, eu consigo sustentar o andar, os passos. Então, assim, eu, de fato, fui beneficiado com apenas uma indução. Se algum dia eu tiver condição, eu quero sim fazer uma segunda indução, se houver essa possibilidade, para aumentar os ganhos com o tratamento. Mas fica aqui a minha impressão sobre tudo isso, a minha percepção em relação a essa reportagem, a minha reação a essa reportagem que foi emitida por essa emissora. Eu acredito que pode até inclusive ter um efeito reverso, que ao passo que a reportagem visava um objetivo, que quem sabe era denegrir, ela pode levantar de repente a curiosidade de muita gente em relação ao tratamento, a pessoa buscar mais, e ao buscar mais a pessoa vai se deparar de repente no mesmo YouTube e vai ver diversas outras reportagens que mostram totalmente o contrário, né? Então eu acredito que em tudo isso acaba sendo bom também, porque de alguma forma o doutor Mark Abreu, o Instituto BTT, eles irão agora ter que acelerar ainda mais a revelação dos ensaios, dos dados coletados em ensaios, quem sabe criar uma plataforma de divulgação de resultados bem-sucedidos e melhorar, quem sabe, a linguagem para deixar claro de que é um tratamento e não abrir para as pessoas a imagem ou a ideia de que é uma cura, né? Porque isso pode ficar subentendido de maneira equivocada. Eu, pelo menos, quando fui fazer tratamento, eu sabia que tudo poderia acontecer, inclusive nada. Mas eu focava no lado positivo. Eu esperava que algo acontecesse, mesmo ciente que de repente poderia não ter tido o resultado esperado. E graças a Deus eu tive o resultado. Eu sou muito grato a todas as pessoas que colaboraram, que fizeram com que esse tratamento fosse possível para mim já no início dessa doença. E eu já tivesse assim uma melhora significativa nos sintomas, né? Eu lembro de uma consulta que eu fui com o neurologista e uma coisa me chamou a atenção na fala dele. Ele falou com uma pessoa que estava me acompanhando nessa entrevista, nessa consulta, ele falou: rapaz, essa doença aqui é uma doença muito rara, eu não sou um especialista nessa patologia, porque na verdade, por ser uma doença muito rara, o neurologista que se dedicar a se tornar um especialista nessa patologia, ele não vai nem ter pacientes, não vai nem conseguir atender, montar um consultório, porque ele não vai ter pacientes. Então, nas entrelinhas eu entendi que a doença, na verdade, inevitavelmente, ela é um mercado, ela gera um mercado, inclusive no ramo médico, no setor médico, na medicina. E os neurologistas que focarem em uma doença em específico, eles vão estar, de repente, até perdendo de ganhar. Porque quando ele aglutina diversas patologias, ele aumenta as chances de ter pacientes, né? Então, quando ele se foca em uma especialidade para se tornar um especialista em uma doença rara, como é essa que eu, infelizmente, fui diagnosticado, ele vai
ficar sem muitas opções de pacientes, né? Então eu percebo que não há, por parte dos médicos, uma dedicação, muitas vezes nem mesmo para conhecer determinadas doenças que chegam até eles. Eles passaram certamente por essa matéria na faculdade, mas não tem a vivência, porque são doenças raras e não tem como eles se dedicar especificamente a essa patologia ou aquela, porque ele vai estar perdendo de ganhar, né? E para terminar, a Academia Brasileira dos Neurologistas, eles emitiram uma nota, me parece que agora já teve uma segunda nota, alertando sobre o tratamento da BTT, explicando que não há comprovação científica, etc. Fez o papel correto, na minha visão, de que precisa ser feito em relação à instituição, de fato. Porque se não há evidências científicas ainda compartilhadas até a comunidade científica, aí não tem realmente como ter o selo de comprovação, de incontestabilidade. Mas se há evidências de casos reais já mencionados, então eu acredito que o paciente ele tem o direito de buscar, se houver a possibilidade, se tiver a condição, os meios de conseguir buscar realizar esse tratamento, por mais longe ou até caro que seja, né? Infelizmente existe até medicamento que uma pílula, uma injeção custa R$1 milhão. Já vi casos de doenças, de medicamentos assim, que é apenas uma dose de uma determinada vacina, injeção, custa milhões de reais, né? Então, o preço é um pouco que relativo, né? Mas eu de fato considero um valor alto. E espero que esse valor seja reduzido para se tornar mais acessível quanto antes. Mas eu não tenho muita expectativa de que aqui no Brasil esse tratamento, mesmo após, se por acaso vier as evidências científicas ser compartilhado pela comunidade e ser publicado, mesmo após ser comprovado cientificamente os ganhos, os benefícios em proporcionalidade com as pessoas que já se submeteram ao tratamento, mesmo após isso, eu acredito que o lobby farmacêutico aqui no Brasil vai dificultar muito com que esse tratamento ele venha ser liberado aqui no Brasil, né? A Anvisa com certeza vai barrar, porque vai sofrer muita pressão política. As indústrias farmacêuticas não devem ter o interesse de que esse tratamento ele ganhe força aqui no Brasil, porque é um tratamento que não tem nenhum medicamento que você toma antes, durante e depois, não tem efeitos colaterais, então não é invasivo, certamente vai ter dificuldades de ser realizado aqui no Brasil, né? Mas é isso é Brasil, né? A gente espera de maneira otimista, que as pesquisas científicas que, se por acaso houverem na direção de algumas doenças raras, a exemplo da ataxia tipo 3, elas avancem, né, para que pacientes acometidos com esse diagnóstico eles possam ter esperança, possam de repente se deparar nem que seja com um fármaco, mas um fármaco que venha resolver, né, que venha trazer alguma melhora expressiva, né? Então essa é a minha expectativa e fica aqui o meu comentário. Essa então é a minha opinião. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, é só você ir lá no meu Instagram e a gente pode estar dando continuidade a esse assunto sem nenhum problema, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até mais.